Oi, meu nome é Lívia Oi, meu nome é Mariane. e a gente queria agradecer muito, muito, muito pelos feedbacks que nós temos tendo sobre os episódios, o que a gente tem recebido de mensagem, de pessoas que têm se identificado, que acham que estão conversando com a gente. Isso é muito legal e é justamente o que a gente queria. Tem sido incrível, né, amiga? Nossa, assim, eu lembro que a gente estava conversando, tipo assim, será que as pessoas se referem a gente, tipo, as meninas? Ah, tem live das meninas, tô ouvindo as meninas, e a gente já viu que sim, né? E eu lembro que perceber isso foi muito, muito bonito, assim, foi um carinho muito grande. Então, eu queria agradecer É também a muito todo mundo legal. que tem disponibilizado um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente, refletir sobre o que a gente traz, conversar com a gente de alguma forma e passar também para lembrar, né, as nossas redes sociais. Se você está ouvindo aí e ainda não segue a gente no Instagram, no Twitter ou no YouTube, que nós estamos no YouTube agora, né? Novidade aí. Sim, importante. Então, vamos Sim. lembrar que o nosso arroba é o mesmo para o Instagram e para o Twitter. Então, é arroba com a nossa voz. No YouTube, você pode achar a gente como com a nossa voz podcast. E não deixe de se inscrever, ativar o sininho e todas essas coisas, porque toda sexta tem episódio novo. Isso aí. Toda sexta tem episódio novo. Então aguardem para o próximo. Acho que é isso, né? Sim, acho que podemos começar o tema de hoje. Então, hoje é dia 30 de junho de 2020. E eu tô falando isso para dizer que hoje vi uma reportagem do prefeito da minha querida cidade, Rio de Janeiro, falando sobre ele ter se reunido com entidades, com representantes de escolas particulares, para debater a volta às aulas presenciais. Da mesma forma, está rolando um debate sobre a volta às aulas presenciais em escolas públicas, e a gente queria trazer há um tempo já esse tema, esse debate sobre educação e como a gente tem convivido, percebido e como isso tem se dado durante a pandemia, durante a quarentena. Então, chegou nesse momento. É sempre importante fazer esse ponto, né? Levantar esse ponto, porque como a gente já tinha pensado nesse tema há um tempo, isso acabou sendo reformulado e novas informações chegaram. Mas quando a gente pensa em educação, existem alguns elementos chaves que a gente não pode deixar de citar. Quando a gente pensa, geralmente a gente logo pensa no professor ou enquanto aluno. E eu acho que o importante da gente ressaltar nesse primeiro momento é a nossa própria experiência, né? Porque nós somos educadores, mas também somos Uhum. e estamos enquanto estudantes em outros momentos. Então, ao mesmo tempo, vocês vão poder ver esses dois lados da mesma moeda, porque assim, o processo de ensino-aprendizagem ele se dá de diversas e diferentes formas. E quando a gente pensa nisso, geralmente toda a preocupação nesse momento tem se dado enquanto estudante, enquanto esse processo de ensino-aprendizagem pode estar prejudicado, e muito tem sido falado sobre isso, mas pouco tem sido falado enquanto professor. Como tem sido a profissão nesse momento? Então, eu acho que vale a gente fazer essas pontuações, assim, e debater sobre isso ao longo do episódio, porque eu não sei se as pessoas estão, Uhum. assim, com essa percepção, né, de que, eu, por exemplo, eu, enquanto na minha graduação, estou sem aula e eu estou prejudicada, será que eu perdi o ano? O que você acha, amiga, sobre essa frase, assim, perder o ano, tá tudo parado? Então, isso é uma frase, eu acho que foi construída há muito tempo, vinculada à educação, com essa ideia de que a gente passa um ano inteiro estudando, a nossa vida se resume a esse ano, e aí, se a gente, por exemplo, reprova no fim do ano, nós perdemos o ano. Então, isso tem sido agora associado com essa ideia de que se a gente parou as aulas presenciais, parou a educação presencial no geral, a gente vai estar perdendo um ano inteiro, o ano escolar inteiro, e as pessoas têm surtado e pensado muito sobre isso, né? E é bem complicado, porque justamente cai nessa associação de que
a nossa vida se resume ao ano escolar. E se o ano escolar não está acontecendo direito, nós perdemos um ano de vida. Isso é bem forte de se pensar e difícil, né? Qual a sua opinião Sim, sobre isso? muito. Eu sempre fui muito crítica a essa frase, porque é exatamente isso que você falou. Resumir a nossa vida ao ano escolar. E é bem comum que isso aconteça enquanto a gente está no ambiente escolar, mas mesmo que a gente tenha saído, esse pensamento ainda é muito enraizado, sabe? Eu vejo, por exemplo, pais falando isso em relação aos filhos. Os filhos podem ser muito novos, tipo, tá lá no jardim e mesmo assim ainda tem esse pensamento, nossa, meu filho vai perder o ano. Então eu fico pensando Uhum, muito, por exemplo, até mesmo a reprovação, que as pessoas falam assim, poxa, perdi um ano. E esquecem, né, todo o aprendizado que foi construído ao longo desse ano. Não necessariamente relacionado à uhum, disciplina em si, sabe? Mas ao sim, desenvolvimento global, à maturidade e diversas outras esferas da nossa vida que ao longo de um ano mudam, sabe? E eu acho que isso também retoma esse ponto de tá tudo parado, sabe? A gente muitas vezes sim, sim. reproduz isso de que tá tudo parado e a pandemia veio e deu um pause no mundo, sendo que a gente está vendo que não é assim, né? A natureza tem dado sinais de que não é assim. Nós internamente nós mudamos muito, né? Desde quando começou a pandemia até os dias de hoje. Hoje é dia 30 de junho, a pandemia começou, a quarentena, na verdade, começou em março. Então, nós já estamos aí Uhum. com 3 meses na conta, mas eu tenho visto muitas pessoas falando assim, poxa, perdemos 3 meses, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que que você acha também sobre essa frase? Eu acho que é justamente porque a gente está aliando essa ideia de parar relacionada com o ano letivo escolar ou as coisas que a gente fazia presencialmente, mas a gente não consegue perceber o que a gente tem feito enquanto estamos dentro de casa, por exemplo, o que a gente tem construído, o tanto que a gente pode ter evoluído internamente ou não, o quanto que a gente pode ter percebido de coisa errada que está na nossa vida e tal. Então acaba que, por exemplo, como você falou, essa questão dos pais falarem, meu filho está perdendo um ano, quando a gente mercantiliza a educação também, né? Quando a gente coloca educação, coloca dinheiro Sim, equiparado à nossa. educação, a gente pensa muito nisso. Tô perdendo um ano, perdi muito dinheiro investido esse ano, que na verdade não Sim, foi investido. É isso que passa pela cabeça das pessoas. Então, eu acho que essa noção de estar tudo parado também está muito elencada a isso, sabe? As pessoas sentem que estão perdendo, que não estão conseguindo produzir relacionado ao dinheiro mesmo, sabe? com certeza. Ou então que não estão recebendo. E aí elas acham que está tudo parado, mas eu acho que a gente deveria realmente tentar observar isso um pouco mais de longe para entender o que é que está parado e se isso realmente resume a nossa vida no geral, se a nossa vida só se resume a isso que está parado, sabe? Tem tudo a ver com. Não, tem tudo a ver com o conceito de produtividade, né, que a gente abordou em alguns episódios No último anteriores. episódio, algum desses daí. Isso. E Sim, também o conceito, a ideia que a gente tem de que enquanto a gente pensa metas e planeja a nossa vida, a gente tem o controle, só que a gente não tem o controle de muitas coisas que acontecem, né? E a pandemia é só um exemplo disso. Então a pandemia veio, reestruturou tudo que a gente pensava que seria daqui a um ano, daqui a um mês, e virou realmente tudo assim, de um ponto de vista que a gente não imaginava. Só que não significa que isso que aconteceu trouxe uma questão de parar. Não parou, só mudou o rumo, sabe? Então eu acho que enquanto a gente uhum, reproduz essas frases, a gente acaba esquecendo ou invisibilizando os nossos próprios processos, sabe? E enquanto a gente tem pensado e refletido nesse momento de quarentena, se a gente tem a oportunidade de estar em quarentena, enfim, toda a nossa saúde mental mesmo nesse momento de pandemia. sim. E outra coisa que eu tenho também para pontuar nisso tudo é que a gente também está vendo muito do nosso parâmetro, né? Fica nessa coisa de autoconhecimento, evolução, ou que está tudo errado, etc. Mas também a gente tem que se perguntar: parou? Tem certeza? Parou para quem? Quem é que está parado? Quem é que está dentro de casa? Quem é que está sentindo a ideia Sim, de perder a noção do tempo?
Eu acho que também é válido a gente se perguntar isso, né? Nossa, com certeza, com certeza. E aí, falando dessa educação que está parada, né, como é o tema do episódio, eu acho que vale a gente falar, sobretudo, da saída que a gente teve de início, como você falou, a quarentena começou em março, para que a educação não parasse, digamos assim, que foi a ideia do ensino remoto, que tem sido muito confundida, né? Ensino remoto, ensino à distância, que é o famoso EAD, e o homeschooling, que é a educação dentro de casa. Então, eu acho válido a gente colocar aqui, diferenciar, né? O que é o homeschooling, o que é o ensino remoto, o que é o EAD, porque isso tem se embolado, tem se misturado no imaginário geral do pessoal. É verdade. Então é importante a gente pensar que no cenário atual, na conjuntura, a gente tem visto que diversos países no mundo implementaram o ensino remoto. O ensino remoto é uma modalidade que aconteceu de forma emergencial, então nem os professores nem os alunos estavam preparados para isso. E muito se confunde o ensino remoto com o EAD. E eu tenho visto muitas pessoas reclamando de EAD, porque EAD, EAD, e na verdade o que a gente está vivendo não é o EAD, de fato, é o ensino remoto. O EAD é o ensino à distância, ele tem um projeto pedagógico pensado para isso. Ambas as partes do processo estão de acordo com a metodologia e tem ferramentas para acesso de ensino. Então, por exemplo, se você faz uma faculdade EAD, você tem equipamento, você tem o conhecimento de manusear esse equipamento para você ter acesso às aulas, enfim, os debates levantados. Mas no ensino remoto, esse acordo, ele não foi pensado e não foi feito, sabe? Realmente foi de uma forma bem, assim, o que a gente pode fazer agora, uma alternativa, vai, fala, não sei o que lá. E aí foi pensado bem assim, de forma emergencial, o ensino remoto. Em contrapartida, a gente pode pensar no homeschooling, né? Que é uma coisa que a gente pode ver muito em filme norte-americano, de pessoas, assim, ensinando seus filhos em casa e tudo mais. E a diferença toda, eu sei que muitos pais estão fazendo isso no momento, só que o papel da prática pedagógica continua no professor. No homeschooling, enquanto os pais são responsáveis por esse processo. Se os pais não conseguirem ou não quiserem, algum profissional participa do processo. Então, um terceiro é envolvido. Mas, geralmente, no homeschooling, os pais são professores e tem toda essa prática já. Então, eles são responsáveis pelo processo. No EAD e no ensino remoto, não. Isso ainda continua no professor. Então, isso é muito importante que a gente consiga entender as diferenças, porque acaba ficando tudo muito misturado, né? E alguns conceitos ficam meio manchados. Por exemplo, o EAD, que eu tenho visto as pessoas caírem em cima do EAD falando que não aguentam mais e enfim. O que você acha sobre isso? Sim, eu queria tocar justamente nessa frase aí que as pessoas vão falando de não aguento mais EAD, é bom para exemplificar qual a diferença do EAD para o ensino remoto, né? Que no EAD, como a Mari falou, ambas as partes estão de acordo. Então, quando uma pessoa estuda EAD, ela escolheu estudar EAD, vamos dizer assim. Então, essa questão de não aguentar mais é justamente porque a gente foi imposto a estar nesse ensino, que na verdade é um ensino remoto, né? Devido a uma pandemia, esse foi o escape essa foi a solução imediata que tivemos para que mantivesse a educação de alguma forma dentro da casa de todo mundo. Então não é EAD, porque você não escolheu por isso, foi uma das opções assim mais viáveis no momento. E além do que a Mari falou, tem toda essa conformação, toda essa estruturação para que o ensino à distância aconteça. Uma instituição é preparada para isso, existe todo um roteiro, né? Tudo muito bem estruturado para que isso aconteça da melhor forma, essa relação aluno-professor, enquanto o ensino remoto que está sendo colocado agora foi uma coisa emergencial, foi uma coisa que surgiu como auxílio numa situação que a população nunca viveu. Então, tudo que está acontecendo é novo, a adaptação que está acontecendo para cada região, para cada lugar, para cada pessoa é diferente. Então, são dados novos. E eu acho que tem muito ainda para se acrescentar sobre ensino remoto, se realmente é um ensino de qualidade, como fazer para que isso seja um ensino de qualidade.
E aí, entrando nisso tudo, a gente, como eu falei, isso varia muito de pessoa para pessoa, como esse ensino está se dando, e isso claramente exacerbou no nosso país a desigualdade social existente aqui. Esse ensino remoto pode trazer, pode escancarar o que a gente já sabe que existe, mas muita gente finge que não, ou sei lá, não sei o que se passa na cabeça das pessoas, mas agora esse ensino remoto está mostrando escancaradamente. Agora mesmo teve uma reportagem, né, amiga, que você falou no Jornal Nacional, falando sobre como é que está a educação com a Covid e tudo mais. Então, tenho visto muitas reportagens, alunos falando como é que eles têm se dado nesse ensino remoto e tudo mais, e professores que trabalham de casa, que têm filhos dentro de casa. Então, existem pessoas, existem tipos, existem famílias, e existem pessoas que não têm acesso à internet e tudo mais. Então, acho que essa desigualdade aí tá na cara, ficou mais na cara ainda. E o que você acha? Você tem observado isso, muitas notícias? Tem alunos? Com certeza, assim, na minha experiência, enquanto professora de um pré-vestibular social, eu tenho visto isso, assim, de frente, que nós temos, enquanto um projeto presencial, 160 alunos, e agora, nessa modalidade de ensino remoto, nós temos, em média, 20 alunos por aula, assim, bem em média. Então, eu fico pensando muito, né? Será que realmente está sendo uma estratégia efetiva? Será que, de fato, o que a gente pensa enquanto educação, do ponto de vista de tornar e acrescentar na formação de cidadãos críticos para uma sociedade, será que isso está se dando ao longo da pandemia? E nessa experiência eu fico pensando muito. E aí, para acrescentar no debate também, eu procurei alguns dados que são relevantes para a gente discutir essa desigualdade, né, que sempre teve aí no nosso país, só que agora está escancarada. Então, eu acho que vale a gente pensar, por exemplo, um censo do IBGE de 2017 demonstrou a diferença do acesso de internet entre zona rural e zona urbana. E aí, esse dado ele mostra que 41% das pessoas que moram na zona rural têm acesso, enquanto na zona urbana 80% têm acesso. Isso pensando no país, né, no Brasil, que tem dimensões continentais. É claro que existe uma diferença entre regiões, mas essa seria uma média geral. Então, já dá pra gente perceber. Caraca, antes de o dobro, né? Pois é, antes da gente entrar em pandemia, isso lá em 2017, a gente pensar que ensino remoto já seria uma realidade um pouco complicada, né? Pensando que as pessoas que moram na zona rural têm 41% dessas pessoas têm acesso e 80% na zona urbana. Então já tem uma disparidade muito grande. E aí, além, né, nesse censo, eles perguntavam algumas coisas para as pessoas que tinham acesso e para as pessoas que não tinham, eles perguntavam o porquê as pessoas não teriam esse acesso. E eu acho que vale a gente discutir sobre isso, porque, por exemplo, uma das razões das pessoas não terem acesso à internet era que o serviço não chegava nessa zona, nessa região. E não precisa nem ser uma zona rural. Pode ser até uma zona, uma comunidade, uma favela, sabe? Um bairro muito periférico. Então a gente precisa pensar, né, nessa desigualdade. Sem contar as outras razões, por exemplo, não ter um equipamento, né? Lá no pré-vestibular, a gente tem, por exemplo, alunos que têm um celular para a casa inteira. Então, para ele estudar pelo celular já é complicado, ainda mais tendo que dividir, né, dentro de uma casa. Então, não ter o equipamento para acessar a internet, pode ser o celular, notebook, tablet, entre outras ferramentas. E também, muitas pessoas não sabem manusear. Então, como é que a gente pensa em ensino remoto? Sim, é verdade. Muito. Inclusive, assim, até mesmo quando eu dou aula, por exemplo, numa instituição de ensino particular, no curso livre, né? E os pais que têm todo o acesso, assim, tem notebook, tem celular, tem todo esse acesso, tem todos esses equipamentos, tem internet boa, mas também não sabem manusear, não sabem entrar no aplicativo, como baixar e etc. Às vezes não conseguem ligar microfone e tudo mais. Então, isso, se tudo acontece num eixo que já tem o acesso, imagina para quem não tem. Pois é. É bem
é meio desesperador de pensar nisso, sabe? Será que se realmente isso está sendo efetivo? E outra, quando você falou dessa questão do acesso à internet, eu também vi como uma possível solução, né? As instituições estarem dando, por exemplo, internet, enviando chips com pacotes de internet para os alunos, Sim, sendo que tem muito aluno que justamente mora em lugares que não pega o uso dos dados, não pega direito, sabe? Mesmo recebendo chip, ok, recebeu, mas os dados não chegam, e aí? é Então, verdade. acaba que, mesmo sendo uma solução, de alguma forma, muito entre aspas, assim, ainda assim, há essa desigualdade de acesso no geral, sabe? Sim. Além disso, tem alguns outros dados levantados pelo Unicef, por exemplo, que 4,8 Hum, milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Então, isso aí são dados mais muita recentes, né, coisa. de 2019, mas esse percentual corresponde a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Então, 4,8 milhões de crianças e adolescentes é muita coisa, é muita gente. Se a gente É, pensar que educação é um direito fundamental previsto em Constituição, como é que a gente vai debater ensino remoto percebendo que esse direito não está sendo assegurado e garantido para milhares de crianças e adolescentes? exatamente. É muito importante a gente já começar um debate dando esse panorama, porque tudo que a gente pense, qualquer prática pedagógica que a gente queira desenvolver, a gente tem que pensar no nosso público, né? Quem a gente quer alcançar. Uhum, com certeza, amiga. E é isso, essa pandemia, essa quarentena trouxe isso aí claramente escancarado. Para quem não estava conseguindo enxergar, está conseguindo enxergar muito bem agora. É aquela coisa do óculos de grau, né? Veio como um óculos de grau para quem tem alguns problemas de Para ver a realidade, né? isso, para ver a realidade. E aí, dentro disso, a gente entra no papel do professor dentro disso tudo, né? Porque acaba que com o ensino remoto e acontecendo, porque querendo ou não, está acontecendo, Sim. o professor acaba tendo um papel ali pesado. Eu não sei como você tem se sentido nesse ensino remoto, mas parece que o trabalho, tipo, triplicou, né? Que a gente tem que Muito. se desdobrar em vários. A gente tem que fazer com que aquele ensino que já dentro de uma aula presencial já passa de vários estágios de comunicação para que consiga entrar dentro da mente de um aluno. E agora a gente tem ainda uma tela de computador, então a gente tem que acessar, tá trazendo esse conteúdo para o outro lado de uma tela que às vezes está passando já por todo esse processo aí de acesso, de equipamento, de internet, e Sim. acaba que o professor está sendo 1000 vezes mais cobrado, acredito, assim, tem que produzir, tem que estar sempre respondendo as dúvidas dos alunos, porque afinal está em casa, o ensino está sendo, entre aspas, à distância, como as pessoas acreditavam até então. Uhum. Então, acaba que o professor está sendo bem puxado, eu acho que para qualquer professor. Como é que tem sido para você, por exemplo? Olha, assim, eu me considero uma pessoa que tem um certo domínio das tecnologias, sabe? Eu tenho computador em casa, tenho Wi-Fi, tenho celular, mas eu tive uma fase de adaptação a esse modelo, sabe? Eu lembro de uma aula que eu dei de ciclo de Krebs, para quem já estudou isso, para quem lembra. É uma aula muito temida, no ensino médio, até na própria graduação. E essa aula de ciclo de Krebs eu dei a aula, e quando acabou, eu só consegui desligar o computador e chorar. Porque ao longo da minha aula eu tinha 1 hora e a conexão caiu não sei quantas vezes, e os alunos falando Hum, assim, ela parou em qual parte, e não sei o quê. E eu ficava tipo, cara, não tem como eu retomar do meio, sabe? Tinha que ficar voltando e voltando, aquele ciclo, e rodando, e minha cabeça girando também ao mesmo tempo. Então, um assim, tem ciclo total sido, mesmo. pois é, tem sido muito complicado, porque mesmo eu tendo esse acesso e esse entendimento das tecnologias,
tem sido difícil porque a conexão às vezes fica instável e os alunos mesmo têm a conexão estável na casa deles. E até o Sim, próprio nossa. trabalho de preparar a aula. A gente não foi preparado, entre aspas, na graduação para esse tipo de ensino, sabe? A gente sempre via ponto de vista da sala de aula e como eram as dinâmicas. Enquanto professor, vendo um aluno, dá pra gente perceber que a pessoa tá com dúvida, sabe? Então, quando isso é mediado por uma tela, tem sido muito Fica muito mais desafiador, sabe? difícil. Muito difícil. Sim, muito. E pra Não, e às você, como vezes, tem não sei se já sido? aconteceu contigo, de congelar a tela, sabe? Então, congela a Já. tela, aí o aluno tá com aquela cara de dúvida, aí você fala, não, você tá entendendo? Aí o aluno fala, tô sim, é porque congelou. Aí você tá achando que a pessoa não tá entendendo nada, não tá seguindo o Pois fluxo, é. mas tá congelada a tela, sabe? Para mim também tem sido assim, eu diria que estressante. É como você falou, a gente até entende um pouco das tecnologias. Eu até achei divertido por uma parte, porque comecei a aprender muitas coisas que eu já queria aprender há um tempo, mas tem sido estressante por essa questão de a gente não ter esse contato direto, de não saber o que está se passando realmente na cabeça daquele aluno, não poder chegar e ter um contato mais íntimo para dizer assim, você está com alguma dúvida e tudo mais. E não só por isso, mas essa questão toda de instabilidade da internet, nossa, é muito estressante, que às vezes você está com a aula marcada para tal horário, e aí do nada o computador não funciona, a internet não quer pegar, Pois é. e aí tudo que você planejou vai para o ralo, então você tem que ter toda uma preparação para isso, para que isso aconteça, né? Então, no início foi bem estressante, assim, foi difícil se acostumar e tudo mais, se adaptar a isso. Acho que agora as coisas já estão relativamente mais fáceis. Quando acontece alguma coisa, tipo queda de internet, todo mundo entende, todo mundo se entende. Mas de início foi bem complicado. E até mesmo pensar nesses detalhes assim de, por exemplo, às vezes você não tá vendo o aluno. E o que eu mais tenho visto é meme na internet de aluno com cobertor, tipo assim, a professora falando no notebook e o aluno todo Nossa. coberto. Ou tipo, a professora falando no computador e aí o aluno no WhatsApp ou em alguma outra rede social. E sempre que eu vejo isso, não tem como eu não pensar que os meus alunos estão fazendo isso. Porque às vezes a Sim, gente com tem essa certeza. sensação, sabe, que tá falando só com a tela e que a gente não sabe se essa informação está sendo passada, se esse debate tem sido levantado. Então, eu fico assim, às vezes, me sentindo um pouco impotente mesmo. E eu acho que aqui cabe a gente também pensar nessa questão de meritocracia que também está do lado de cá, enquanto professor, né? E eu escuto muitas pessoas falando assim, porque os professores não estão se esforçando, estão com salário garantido, e é só eles gastarem do próprio salário para comprar computador novo, para comprar mesa digital, para pagar uma internet melhor. E não é isso, né, amiga? Não é só sobre isso. Não é como se fosse uma questão de Não esforço. mesmo. Sim, eu acho que isso também está muito relacionado a essa questão da educação bancária, né? Que a educação bancária é essa ideia de que tudo que os alunos precisam fazer é consumir a informação que o professor está dando. Sim. E aí ele tem que consumir, tem que armazenar. Então, se o aluno está deitado, coberto, mas está ouvindo o que você está falando, está tudo bem. Ele está recebendo É aquela verdade, informação e tem você está tudo a dando ver. aquela informação. Sim. Então, é essa ideia construída da educação bancária, de que a gente só tem que estar realmente vomitando informação na cabeça daquele aluno. Então, a gente está vomitando informação agora através do Wi-Fi e eles estão recebendo. Sim. E aí, isso também se decai sobre o aluno em algum momento, né? Ao mesmo tempo que tem essa questão do professor, da meritocracia do professor, esse papel aliado ao professor e de como ele está sendo cobrado quanto a isso, também tem esse momento em que essa mensagem é recebida pelo aluno e como é que ele se dá enquanto isso, né? Eu acho válido a gente falar sobre educação bancária, porque a gente vai retomar um conceito lá de Paulo Freire, que é o atual inimigo da nação quando a gente pensa em educação, né? Então, Paulo Freire falava essa questão de que no ensino tradicional, muitas das vezes o professor é visto como detentor do conhecimento e o aluno é um sujeito passivo, que ele é uma página em branco e só recebe. E que o ensino ele não precisa e não deve ser seguindo esses moldes. E a gente tem
possivelmente várias memórias desse tipo de ensino. E isso vem muito à tona quando a gente pensa em ensino remoto, né? Quando a gente pensa em como os processos de ensino-aprendizagem têm se dado nesse momento. Porque é isso que você falou. Parece que o aluno acha que só dele ficar escutando o professor falando que ele vai absorver, como se ele fosse completamente passivo e uma página em branco pronta a ser preenchida pelo conhecimento daquele ser superior, supremo, que é o professor. Então, vale a gente pensar nessas estratégias, não só de ensino remoto, mas de como as práticas de educação se dão na nossa sociedade, né? Se a gente ainda tem essa visão de professores enquanto super-heróis. E aí vale a gente retomar aquela ideia que a gente tem de profissionais da saúde enquanto super-heróis. Então, quando a gente coloca uma pessoa no pódio de super-herói, a gente desumaniza aquela pessoa. Então, aquela pessoa não sofre, aquela pessoa não chora, aquela pessoa não tem angústias. E é isso que a gente faz com o professor nesse momento. Então, aquele professor, professora, não tem as suas demandas de casa, assim como qualquer outra pessoa, não tem que cuidar dos seus filhos, não tem o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer. Aquele professor, aquele super-herói, precisa estar online 24 horas por dia para responder as dúvidas que possam surgir dos alunos. Então, Sim, é sobre isso também. eu acho que agora é o momento da gente estar defendendo outro tipo de educação, que não essa educação bancária. E aí eu trago minha amiga Bel aqui, Bel Hooks, para falar sobre a pedagogia engajada, né? Que essa ideia de a gente ter consciência e crítica, e pensamentos, engajamento crítico em relação à educação que a gente está recebendo, e isso vale tanto para o aluno quanto para o professor. Essa pedagogia tem que estar engajada entre os dois, sabe? Então, esse engajamento, essa ideia não vem só dos alunos, mas também do professor. É uma relação que existe ali. A Bell Hooks diz que acredita que os alunos eles querem uma educação que cure o espírito deles, um espírito desinformado e ignorante. Então, eles querem ter um conhecimento significativo, não esse conhecimento de receber no papel em branco, sabe? E não Sim. significar nada para eles, estão apenas recebendo e processando aquilo dali. Não. Eles querem ter uma ligação entre o que eles estão aprendendo e essa experiência deles de vida. E como é que a gente faz essa pedagogia acontecer, ter essa ideia, essa ligação acontecendo, quando nem sequer a gente tem essa ligação professor-aluno rolando enquanto está se debatendo, no ensino remoto ou até no ensino presencial mesmo, justamente porque a gente tem toda essa ideia, esse ideal de que educação é só receber informação e engolir aquela informação e reproduzir em algum momento, sem pensar, sem criticar, sem se conscientizar daquilo que a gente está recebendo. Então, acho que enquanto o professor está falando, como a gente está fazendo agora, falando, e o aluno está recebendo por uma tela, deitado, sem pensar no que ele está recebendo, apenas associando esse recebimento a conseguir completar aquele material, aquele ano, e está fazendo valer o dinheiro que ele gastou naquilo, a gente não está produzindo, não está tendo uma pedagogia engajada. A gente está realmente reproduzindo essa ideia que Paulo Freire falou lá em 87, de educação bancária. Sim, com certeza. E você falando isso me fez lembrar de uma tirinha também que eu vi no Facebook, que era basicamente em cima tinha a mãe falando: nossa, que professora preguiçosa, fez uma videoaula só de 20 minutos. E embaixo tinha a professora falando assim: eu demorei 4 horas para gravar, não sei quantas horas para editar, não sei quantas horas para subir para o YouTube, e transformei tudo em 20 minutos para que ficasse mais fácil do aluno entender e ter esse conhecimento. E aí tem essa questão, né, dos dois lados da tela. Como o ensino, como aquela informação está chegando, seja para a mãe ou para o responsável, que muitas das vezes está ajudando, né, está tentando se inteirar nesse processo, que é muito importante, né? Desde sempre a gente precisa pensar que a família tem um papel muito importante na educação do indivíduo. E isso, muitas das vezes, é terceirizado para a escola. E esse momento, isso tem ficado muito marcante. Tipo, as famílias têm ficado assim: nossa, mas meu filho é isso, meu filho é aquilo. E na escola era tipo:
Meu filho vai pra escola e lá ele que lute. Então, eu acho que Sim. a gente precisa pensar isso, né? Essa tirinha eu achei muito didática pra gente poder entender que muitas das vezes, quando a gente pensa em professor, papel do professor, o professor ele se resume a hora-aula. Então, as pessoas não Sim, pensam tudo que tem para aquela aula acontecer. por trás daquela hora. Pois é, seja no ensino remoto, seja na própria sala de aula, sabe? O planejamento que a gente tem, busca Uhum. de novas referências, elaboração de material didático e atividades. Atualização mesmo. Pois é, A ideia de estar montando uma aula, né, é que o ensino remoto acaba mostrando isso, como você falou, essa tirinha aí é bem didática, mas na realidade isso existe mesmo em aulas presenciais. Às vezes o sim, professor tem uma ideia muito legal e gasta horas para montar um trecho de 15 minutos de uma aula. E não é reconhecido por isso, sim, é sabe? verdade. Nossa, isso tem tudo a ver. E É, assim, eu espero que esse debate ele não fique só enquanto ensino remoto, enquanto quarentena, mas que quando as atividades uhum, voltarem nesse novo normal, que a gente possa repensar os moldes da nossa educação, que a gente possa repensar o ambiente escolar, relação professor e aluno, que a gente tenha tirado um aprendizado disso. E a gente está falando aqui das pessoas que têm esse acesso, né? Mas que a gente possa e que isso se dê das pessoas que não tiveram acesso ao longo da pandemia, ao longo da quarentena, que não puderam participar das aulas de ensino remoto, que essas pessoas não fiquem prejudicadas e não sejam prejudicadas. Eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Como é que vai se dar o currículo, se vão querer voltar do momento que parou, se vão querer voltar do momento que parou no ensino remoto. E, enfim, a gente já sabe que pensando em educação, independente de ser público ou privado, os profissionais eles são sobrecarregados. Então, como é que vai se dar isso? Será que a gente vai ter um acompanhamento individual, em grupo? São questões que eu penso e que eu gostaria de trazer para reflexão também. com certeza. Eu acho que aí também entra o papel da escola nisso tudo, né? Não só aí, mas eu acho que é um bom momento de se pensar que a escola também tem que estar nesse debate, entender todas as vertentes, tipo, o que, que se passa com o professor, o papel do professor, e tudo que vai ser cobrado do professor numa volta às aulas, digamos assim, e como é que ele tem que se comportar, o que, que ele tem que produzir, e ao mesmo tempo o aluno que vai chegar dentro dessa escola, que vai chegar de um hiato praticamente, né? Muito tempo Sim, parado, sem ter esse contato social e esse desenvolvimento escolar mesmo. Então, eu acho que o aluno se desenvolve, eu acho não, o aluno se desenvolve, desenvolve aquele conhecimento que ele aprendeu dentro da escola também, no contato social, no contato com outros tipos de estudantes e até mesmo outros tipos de professores, no sim, contato com outras pessoas da escola. Então, por exemplo, a tia da merenda, as pessoas da limpeza, todo mundo ali, aquilo dali é um convívio social para aquela criança, para aquele adolescente. com certeza. Então, a escola tem um papel importantíssimo no que vai ser esse debate de volta às aulas, que eu acho que era o que deveria estar ocorrendo agora, um debate de volta às aulas, e não a ideia de as aulas voltarem assim, de supetão, sabe? Porque da mesma forma que a gente parou de supetão e foi uma confusão, a gente voltar de supetão também vai ser uma confusão. Com Mas aí já é certeza. minha visão pessoal. Com E você, amiga, certeza, o que você assim. acha? Eu fico pensando, se a gente voltasse assim, de repente, sem nenhum preparo emocional, porque as pessoas que podem e estão evitando aglomeração podem desenvolver diversos transtornos mesmo de estar numa sala de aula Ai, lotada. com certeza. Eu penso isso não só Com enquanto certeza. professor, sabe, mas para os estudantes mesmo. E não só os estudantes, mas todos os funcionários de uma escola, enfim. É, também estar na escola, voltar a essa questão do transporte público ou outros tipos de transporte. Tem muitas questões que permeiam a escola, mas o que você falou é muito importante, a gente pensar na escola, né? Porque eu vejo que nesse momento de pandemia, a gente tem deixado o debate muito restrito, não, papel do professor, papel do aluno, como o aluno tem se sentido principalmente. Mas a gente não tem pensado de que forma a escola é importante para o desenvolvimento de uma pessoa, sabe? Como você falou, a questão das relações são tão importantes, assim, eu tenho memórias muito vívidas e muito importantes para mim de amizades da escola,
são amizades que eu levo para a vida. E o quanto eu cresci e aprendi com essas pessoas, de conhecer novas realidades. Então, a escola ela tem uns papéis assim que são muito plurais. E a gente resumir esse debate, deixando tudo assim só sobre ensino remoto e sobre professor e aluno, a gente acaba deixando isso tão invisível, né? Essa importância tão grande que é a escola. E aí eu estava pensando, quando a gente fala de escola e tal, que além da educação em si, tem as ferramentas que a escola acaba permitindo para os alunos, né? Sendo um espaço seguro para muitos alunos. Durante a pandemia, a gente tem visto o aumento de denúncias de violência doméstica. Então, imagina, né? Fico pensando nisso, nesses alunos que, enquanto estão na escola, têm aquele espaço enquanto um local seguro. E não só a violência doméstica, né? Exatamente. Não só a violência doméstica, também tem a questão da alimentação, né? Tem muitos estudantes que eles consomem alimentos na escola, que às vezes a alimentação principal deles durante o dia, daquele dia, é a da escola. Sim. Então, aqui no nosso país, tem essa associação imprescindível da escola e a alimentação de muitas crianças, muitos adolescentes. E como é que isso está se dando no período de quarentena também é uma coisa bem importante de se colocar. Como isso está se dando, como é que está a nutrição dessas crianças e como é que essas crianças vão estar retornando para a escola depois de todo esse ato, sem essa alimentação, né? Ah, com certeza. Se a gente pensar que aqui no nosso país a gente tem cerca de 9,4 milhões de crianças e adolescentes de até 14 anos vivendo em extrema pobreza, olha quantas pessoas, sabe? Olha quantas famílias que dependem da escola. E quando eu falo de extrema pobreza, é uma categoria que eles usam para falar que a renda domiciliar per capita mensal é inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo. Eu tenho alguns casos assim, lá no pré-vestibular que eu dou aula, e eu fico pensando muito nessas pessoas, nesse momento assim, que eu perdi o contato, infelizmente, com esses alunos meus, e eu fico pensando muito neles, não só no ponto de vista educacional, mas também na questão da sobrevivência, sabe? De o quão difícil é não estar na escola para eles, não só do ponto de vista da educação e seu desenvolvimento, mas principalmente por questão de alimentação também. Então, eu fiz uma pesquisa para a gente poder tentar entender quais são as ferramentas e estratégias que os governos têm pensado para essas pessoas, né, que são do ensino público, e não tem um padrão, vamos dizer assim. Aqui no Rio de Janeiro, foi estabelecido um vale alimentação de R$ 100. E esse vale tem demorado para ser entregue. E mesmo quando foi entregue, muitas pessoas relataram que aquele valor não dava nem para uma semana, sabe, de alimentação. Pensa, o que você compra com R$ 100 no mercado? Não dá para o mês, sabe? Então, também a gente pensar na escola como esse lugar de desenvolvimento da pessoa, do cidadão. Amiga? Com certeza. Não, é porque eu fiquei impactada, amiga. Ah, tá. Eu fiquei pensando sobre isso e aí é isso. Ai, não tenho o que falar, sabe? É Fiquei muito pensando nesses triste. alunos que você perdeu o contato e tal. Sim. É muito triste, amiga. Eu fico Muito muito. difícil. Eu acho que a gente pode Então. pensar, entendendo essas realidades mesmo, que são tão plurais, nessa ideia, né, que permeia ainda a sociedade, mesmo a gente tendo essa desigualdade tão escancarada, que é essa tal da meritocracia, cara. Sim. Eu acho que aí vale a gente até colocar, né? Essa perguntinha que colocam na nossa cabeça desde criança, que é o que a gente quer ser quando crescer? Como é que essa pergunta não cabe para essas pessoas aí, sabe? Que para elas crescerem, elas dependem da escola muito além da educação. Elas precisam da escola por uma questão de sobrevivência, para alimentação, para se reconhecer enquanto pessoa no mundo, porque acaba que elas ficam realmente
silenciadas, invisibilizadas, a gente nem tem contato delas, como você acabou de falar. Você perdeu o Sim. contato dos seus alunos, sabe? Então, para mais, o que a gente quer ser quando crescer, que já é uma pergunta meio absurda, porque a gente já é algo, a gente não precisa crescer para ser algo, vale se perguntar o que a gente vai ser, o que a gente quer ser, acredito, no futuro. Vendo tudo isso aí escancarado, essa desigualdade toda acontecendo, que está clara pra gente, o que a gente vai ser, o que a nossa sociedade pretende a partir disso, sabe? O que a gente vai fazer com todos esses dados, com tudo isso aí na nossa cara. Eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer assim de imediato é tirar essa amarra de ideia de que é só se esforçar. Que a gente já tá vendo que não basta o esforço pessoal, sabe? Se a gente tem toda essa realidade na nossa cara, sabe? Teve uma propaganda do governo falando que o Brasil não podia parar, e falando até do próprio Enem, né? Falando que os estudantes tinham que estudar do jeito que dá, então pelo celular, e aula, e livro didático. E isso torna cada vez mais evidente quem eles querem no ensino superior, né? Para quem é pensado aquele espaço. Porque é óbvio, é evidente que não é só uma questão de esforço, sabe? Se você tem uma família que depende da escola para ter a sua refeição, como é que você fala para a pessoa estudar do jeito que dá se a pessoa tem fome, sabe? Como é que você fala para estudar do jeito que dá se a pessoa que não tem o suporte em casa, não tem equipamento, não tem lugar, ou até dentro do núcleo familiar, a gente precisa pensar que o nosso país tem uma quantidade absurda de pessoas analfabetas e semi-analfabetas. E a gente pensar que muitas das vezes o responsável que está ali ajudando na lição pode não saber nem ler, nem escrever. Ou não entender, sabe, o que tá sendo passado. Saiu da escola há muito tempo ou nunca frequentou a escola. Então a gente tem uma realidade muito diversa, assim, e muito desigual. Acho que a questão toda é essa. Então, se a gente quer pensar novas estratégias, como a gente vai sair disso, a gente precisa, a partir de hoje, sabe, tentar tirar essa amarra que é tão entranhada nos nossos pensamentos e muitas das vezes a gente acaba se pegando nesse pensamento mesmo de tipo, só eu devia ter me esforçado mais, é só me esforçar. E as coisas não são só sobre isso. Quando a gente reduz tudo que a gente vê em basta você se esforçar para mudar isso, a gente tira o debate, tira a questão toda de quem a gente precisa pensar, sabe? De quem a gente precisa, do que a gente precisa reformular e questionar na nossa sociedade, sabe? Essa desigualdade tamanha que a gente tem. Sim. E aí, amiga, para fechar, inclusive, pensando nisso tudo, né? Fiquei meio. Dá para perceber pela minha voz, né, galera, que Sim. vai batendo assim o peso, mas enfim. Eu gostaria de falar que, pensando nisso tudo, a gente fica até assim, caraca, tem uma gratidão para hoje, você tem uma gratidão para hoje? Pois E eu tenho, que é a seguinte, eu sou grata pelos educadores que passaram pela minha vida e conseguiram me dar essa percepção, essa consciência, me fizeram aprender a pensar criticamente para eu poder chegar aqui e estar triste nesse momento, sabe? Então, eu sou muito grata a esses educadores, a todos que passaram na minha vida e puderam fazer eu conseguir sentir esse tipo de coisa, entender e ficar indignada. Sim. E você, Miss, tem alguma gratidão? Realmente fica um pouco difícil de pensar, né? Quando a gente fala todas essas realidades, a gente encara e pensa. Eu fico assim, pensando muito do ponto de vista da gratidão. Eu ser quem eu sou hoje está diretamente associada à escola que eu frequentei, às experiências que eu tive, às pessoas que eu conheci, aos professores que estiveram. Tenho memórias muito importantes assim de meus professores falando que eu era muito inteligente e enxergando um potencial muito grande em mim, sabe? E por mais que às vezes eu questionasse isso, eu me questionasse, né, em momentos assim meus,
eu lembrava dos meus professores falando, aí eu ficava tipo, cara, aquele professor acredita em mim. E eu tento ser, nesse momento, assim, da minha carreira, da minha profissão, esse professor, porque geralmente a gente tende a ser um professor que a gente teve, né? Que a gente se inspira. Então, eu sou muito grata, realmente, assim como você, aos profissionais que passaram pela minha vida, não só enquanto professores, mas as pessoas da minha escola mesmo, supervisores, inspetores do pátio, sabe? Que sempre davam aquele puxão de orelha. Ao ambiente escolar que Sim, me com formou, certeza. sabe? Que me construiu. E as experiências que eu tive, nossa, a escola é um ambiente muito importante. Eu sempre vou bater nessa tecla, sabe? Porque estar na escola torna as pessoas, assim, terem uma noção de sociedade mesmo. Que a gente acaba pensando isso nesse momento e quanto isso tem ficado prejudicado. Então, acho que a minha gratidão vai à minha experiência que eu tive na escola e como isso reverbera no que eu sou hoje, sabe? Não tem como ser quem eu sou se eu não pense na escola que eu estudei, das pessoas que eu conheci e da educação que eu tenho e continuo construindo ao longo de toda a minha vida. Acho que é sobre isso. Com certeza. Acho que sim. Eu Então, queria deixar aqui nesse momento que vocês se questionem qual é a gratidão de vocês quando vocês pensam em educação, entendendo toda essa realidade que a gente mostrou e todas essas frentes. Se você é grato por alguma situação que você teve na escola, por algum professor, por algum colega que você conheceu e que continua com você até hoje. E se você for, fala com a gente, que a gente gostaria de entender e conversar com vocês nesse momento tão delicado que a gente tem vivido. com certeza. Manda pra gente. E é isso, né? É isso. Tchau, gente. Até o Tchau, próximo. tchau. Até sexta.